temor e reverência, Senhor, que queremos nos apresentar neste lugar, diante da Tua presença, Deus, e com esse temor e com essa reverência, Senhor, com esse respeito que Tu mereces, do qual Tu és digno, é dessa forma que queremos estar aqui nesta manhã, conscienciosos, Senhor, de que Tu és o único que podes fazer a obra a qual, Senhor, Tu te propusestes a fazer nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, essa oportunidade, a oportunidade de poder reconhecer a importância desse tão grandioso mistério e ministério, o qual, Senhor, não pode ser levado pela ciência, nem por mãos de homens, nem por inteligência humana, nem por outra qualquer filosofia, senão que por meio da Tua palavra, Senhor, a única que vem a romper com os argumentos, com todo aquilo, Senhor, que se levanta na nossa vida, Senhor, e que impede que nós possamos conhecer-te como o autor da vida, como a única verdade do universo. Senhor, que Tu nesta manhã, Senhor, nos dês essa oportunidade a cada um de nós, Pai. Não permitas que o nosso coração permaneça, Senhor, de uma forma insensível à Tua palavra. Senão, Espírito Santo de Deus, que Tu possas criar fome e sede em cada um de nós nesta manhã, Pai. Porque bebe aquele que tem sede e come aquele que tem fome. E somente, Senhor, Tu podes despertar essa sede e essa fome da Tua presença, da Tua palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus queira que haja sede e fome nas nossas vidas aqui nesta manhã, porque necessário é que nós bebamos e comamos da palavra de Deus, que é a única que pode trazer transformação, que pode trazer vida, pode trazer mudança. E eu creio que nós somos um povo que necessitamos de mudança. Necessitamos que algo extraordinário aconteça. As coisas ordinárias, nós conseguimos tratar delas e tratar com elas. As coisas ordinárias são as coisas que estão à mercê do ser humano poder, de alguma maneira, desempenhar e pô-las em prática. Mas a obra de Deus é uma obra extraordinária. Amém? A obra de Deus é uma obra extraordinária. Ela não é uma obra de mãos humanas, não é uma obra vinda da mente humana. Não é a mente humana que consegue trazer algum tipo de transformação ao coração do homem. E eu creio que todos nós aqui temos um ponto comum. Todos os que estamos aqui nesta sala. Uns conhecem ao Senhor, outros provavelmente ainda não conhecem a Jesus, não entregaram as suas vidas, mas todos temos uma coisa em comum, é que estamos todos debaixo da gloriosa cobertura do amor de Deus, amém? Estamos todos debaixo da cobertura do glorioso amor de Deus, e nesse aspecto eu creio que é uma grande benesse que temos, podermos saber que temos um Deus que nos ama e que está a querer transformar o nosso interior. E eu nesta manhã gostaria de falar-te acerca do obreiro aprovado. Muitos estão aqui que somos obreiros. O obreiro não é aquele simplesmente que desempenha um trabalho, uma função prática e natural, senão que o obreiro de Deus é mais para além disso. Eu não sei aqui quantos se consideram obreiros de Deus. Obreiros de Deus. É muito importante que tenhamos a consciência de que o obreiro de Deus não é uma pessoa qualquer. Sim, dentro da simplicidade que é servir a Deus, podemos nos misturar todos e não tem por que haver diferenças. Mas o obreiro de Deus, o servo de Deus, ele tem particularidades que o distinguem, ou deverá ter particularidades que o distinguem. O desastre acontece quando o obreiro de Deus não se distingue das demais pessoas.
quando o obreiro de Deus não se distingue das demais pessoas, algo sério, algo grave está a acontecer com essa pessoa, com essas pessoas, não é? E o apóstolo Paulo, que era um homem com uma grande responsabilidade na igreja, ele fundou algumas igrejas e nomeadamente, ele levantou alguns, a quem ele pontualmente, alguns deles até lhe chamava filhos. E claro está que não eram filhos biológicos, mas eram filhos na fé. Eram pessoas que ele tinha tratado delas ainda no tempo da ignorância. Alguns deles conhecia-os ainda no tempo da ignorância. E por meio da palavra de Deus e por meio do seu zelo que ele tinha pela obra de Deus e pelas pessoas, sim, porque a obra de Deus são as pessoas. Muitas vezes intitulamos-nos obreiros de Deus, servos de Deus, mas não temos às vezes a sensibilidade de que as pessoas são o mais importante no reino de Deus. Amém? A seguir ao próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a seguir a Jesus, estão as pessoas. Porque o reino de Deus, dele fazem parte as pessoas. Então, quão importante é que possamos dar o verdadeiro valor às pessoas. E às vezes isso passa-nos assim um bocadinho ao lado. E o apóstolo Paulo sentia a necessidade e o dever de que, para além do trabalho que ele fazia, outro trabalho, que trabalhava também para se sustentar, não vivia somente das nuvens e daquilo que o Senhor lhe enviava, dos céus, através dos irmãos, não é? Podemos dizer dos céus. Não dependia somente disso, ele trabalhava também. Mas para além desse trabalho, ele tinha algo que era prioritário, porque ele era um obreiro. O apóstolo Paulo, além de trabalhar com as suas mãos para ganhar o sustento, ele era um obreiro. E a palavra obreiro na sua vida estava bem entendida. Ele não era um obreiro porque trabalhava nas obras, na construção, ou na carpintaria, ou a fazer tendas, ou a fazer outra coisa qualquer. A palavra obreiro para ele significava muito mais responsabilidade do que aquela que era o trabalho natural com as suas mãos. Eu creio que a igreja hoje devemos entender que se somos obreiros de Deus, atenção, porque temos uma responsabilidade acrescida. Não podemos, de alguma maneira, misturar-nos com as demais pessoas e ser igual a elas. Podemos misturar-nos, devemos misturar-nos, devemos dirigir a palavra a todas as pessoas. A todas as pessoas. Não devemos menosprezar estes ou aqueles, por esta razão ou por aquela razão. Devemos dirigir a palavra a todas as pessoas. Porque Jesus Cristo deixou-nos esse exemplo. Falava com toda a gente. Principalmente aqueles que o poder religioso achava que não eram dignos para falar com ele. Não é? Ao cego que estava à beira do caminho, várias vezes os discípulos e as pessoas que estavam por ali foram tentadas e acabaram por pôr em prática dizendo, não incomodes o mestre. E o mestre dizia, isso não é incómodo nenhum. Isso é o meu trabalho, eu sou um obreiro. Eu vim fazer o trabalho que o meu pai me enviou a fazer. Eu sou um obreiro. Jesus era um obreiro. Porque ele veio fazer a obra de Deus. São muitas as pessoas que aceitam a Jesus Cristo na sua vida. Mas, e o resto? E a responsabilidade disso? E a consequência desse passo, desse acto? Quão importante é termos a noção, a consciência de que ser obreiro, ser um servo de Deus, é uma responsabilidade acrescida. Já chega de brincarmos aos obreiros. Já chega de dizermos que somos aquilo que não somos.
assumamos aquilo que somos diante do Senhor, para que Ele nos levante e venhamos a ser aquilo para o qual fomos chamados, obreiros, trabalhadores para a seara, pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas comprometidas com a Palavra de Deus, pessoas comprometidas com os homens, pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas que deixam de fazer outras coisas, se têm que deixar de fazer essas mesmas coisas para dar honra e glória a Deus. Pessoas que deixam de fazer a sua própria vontade, se a vontade que há que fazer é a vontade dos demais. Obreiros. Militamos para Cristo. Somos militares, o obreiro, aquele que é obreiro e que quer ser obreiro e que se sente na posição de obreiro, milita para Cristo. Tu já viste alguém militar entre dois exércitos? Bem, os espiões. Um espião consegue trabalhar muitas vezes para as duas partes da guerra. Mas nós não somos espiões. Nós temos uma bandeira só. Nós temos um lado só da trincheira. Nós somos obreiros de Jesus. Nós temos que ter a consciência da importância que é mantermos-nos fiéis ao chamado para o qual fomos chamados. Diz que fomos chamados, foi-nos proposta uma carreira, um caminho, um objetivo, um caminhar, uma direção, foi-nos proposto e nós aceitamos. Porquê é que agora caminhamos em diferentes direções? Porquê é que continuamos a ir segundo o sabor do vento, segundo o sabor do vento do nosso coração? Porquê? Será que não estamos devidamente sensibilizados para a seriedade que é ser um obreiro? Somos obreiros não somente do trabalho natural, senão que isso é uma consequência do facto de sermos humanos. Todo o homem tem que trabalhar para comer. Amém? E aqueles que não trabalham são chamados de malandros, não é? Na sociedade aquele é um malandro, é um ladrão, não quer trabalhar para comer. Todos os homens trabalham para comer. Não somos obreiros porque trabalhamos das 8 às 7 ou às 9 da noite. Não somos obreiros por isso. Aí estamos a ganhar o sustento. Ser obreiro é mais do que isso. Ser obreiro é ter um compromisso com a palavra de Deus. E ter um compromisso com a palavra de Deus é ter um compromisso com Deus. É ter um compromisso com Jesus e a sua palavra. É ter um compromisso dia a dia com a nossa atitude diante do Senhor. Isso é ser um obreiro. Muitas vezes ser um obreiro significa que temos que morder a língua. Poucos são aqueles que estão dispostos a morder a língua. Poucos são aqueles que estão dispostos a calar uma calúnia. Poucos são aqueles que estão dispostos a tantas e tantas coisas que não glorificam a Deus. E por isso, nesta manhã, gostaria de compartilhar acerca do obreiro aprovado. E no exemplo que Paulo fala para um obreiro, ao qual ele diz que sejas um obreiro aprovado. Era a preocupação do apóstolo Paulo, era saber que aquele homem, aquele jovem, um jovem a servir ao Senhor, estava a iniciar a sua carreira, estava a iniciar a sua caminhada. Ele queria que ele pudesse desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua vida no ministério para Cristo. O apóstolo Paulo sentia esse zelo e esse fervor. Então ele falou-lhe, e vamos abrir as Bíblias em 2 Timóteo, quem tiver Bíblia para que possa acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 2. Verso 15. E o apóstolo Paulo começa por dizer a este jovem: procura apresentar-te diante de Deus como é que diz? Aprovado. Há coisas que aprovam a nossa vida e há coisas que desaprovam a nossa vida. Eu não sei, eu creio que todos nós temos consciência. Há coisas que aprovam a tua vida
E há coisas que desaprovam a tua vida. Está nas mãos de quem tu poderes ter uma vida aprovada ou reprovada. Se tu que és uma pessoa que és um filho de Deus, recebeste a Cristo Jesus na tua vida, em ti deve morar esta preocupação. Em ti deve haver esta preocupação. O apóstolo Paulo dizia a Timóteo, procura. Ou seja, procura significa ter uma ação. Agir de forma a que as coisas aconteçam. Devemos saber que depende das nossas ações, depende da nossa ação no nosso dia-a-dia, como as coisas vão acontecer. Depende das nossas ações. Isso está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos sermos aprovados e reprovados. É uma preocupação que é pessoal de cada um de nós. É minha a preocupação de eu ser aprovado ou reprovado, mediante as ações. E o apóstolo Paulo dizia, procura. Ou seja, não é que já o tenhas, mas procura, porque a tua tendência vai ser cometeres ações que te reprovam. Mas espera, está nas tuas mãos poderes tomar a ação contrária e dizeres, eu cometi este erro no passado, eu fui reprovado no passado, eu senti a reprovação à minha volta, eu senti a reprovação de Deus, eu sei que eu não agradei a Deus, eu sei que eu não agrado a Deus desta e daquela e da outra maneira, mas está nas minhas mãos eu poder fazer ao contrário. E quando eu faço ao contrário, significa que eu estou a tomar a direção certa. E isso está nas mãos de nós, obreiros. Somos obreiros. E o Senhor quer obreiros aprovados. O obreiro aprovado não é aquele que é perfeito. Porque a palavra de Deus ensina-nos que nós caminhamos de fé em fé, de prova em prova, até à perfeição. Até irmos melhorando. Por isso é que o apóstolo diz, ele não diz, tu tens que ser aprovado, tu jamais poderás ser reprovado. Não, ele diz, procura. Busca a forma de poder ser aprovado. Está nas tuas mãos, Timóteo. Timóteo, eu falei do Evangelho a ti, tu recebeste a palavra de Deus, eu considero-te meu filho na fé, és um jovem, tens um ministério pela tua frente, tens uma vida pela tua frente, debaixo da graça de Deus, uma vida, abundante. Porque vais ser bem-aventurado, porque vais poder pregar a palavra de Deus, vais poder desenvolver ministério, vais-te sentir realizado, porque Deus vai-te fazer sentir realizado, não te vai fazer sentir frustrado, em busca daquilo que nunca achas. Ok, Timóteo, mas agora, atenção, procura ser um obreiro aprovado. O apóstolo Paulo não vivia na nuvem. Ele sabia das situações que ocorrem no dia-a-dia, não é? E que nos podem fazer ficar reprovados. Há pessoas na igreja que não se preocupam. De tal maneira andam distantes e noutra dimensão, a saber qual, que não estão minimamente sensíveis nem preocupados se são reprovados, se são aprovados. É igual, está tudo igual. Está tudo igual. Viver fora do temor de Deus, dá igual. Vivem confessando o nome de Jesus, dizendo que são obreiros, são filhos de Deus, mas o seu dia-a-dia demonstra que querem ser aquilo que não são. Porque as suas próprias ações os reprovam. Não são as ações dos demais. Não é o ministério que os reprova. Não são os pastores que os reprovam. Não são os irmãos da fé que os reprovam. Eles próprios, pelas suas atitudes, tomam o lugar da reprovação. E é disso que temos que fugir. E procurar apresentar-nos diante de Deus como um obreiro aprovado. Procurar todos os dias melhorar. Procurar aprender com os erros. Se há uma coisa que podemos aprender com os erros, é não voltar a cometê-los. É não voltar a cometê-los. Às vezes é difícil.
No capítulo 1 do mesmo livro, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5 diz: o obreiro tem que ser sincero. Tem que haver sinceridade. Tem que haver reconhecimento e sinceridade na nossa vida para sermos obreiros de Deus. Não somos somente, vou voltar a refrasear isto, não somos obreiros somente de um ministério chamado Remar. Somos obreiros de Jesus Cristo. É muito mais importante. Amém? Não confundas as coisas. Podes ser um obreiro, um trabalhador na Remar, um colaborador. Podes ser um utente da Remar. Mas para além dessas posições todas hierárquicas e na tua situação num ministério, neste caso na Remar, ou na Igreja Corpo do Messias, para além disso tudo, deves saber que para além disso tudo e acima disso tudo, está o facto de sermos chamados filhos de Deus e obreiros do Senhor. Isso é mais importante que todas as coisas. É isso que deve consumir o teu coração, é isso que deve inquietar-te o teu interior. Através das tuas ações, das tuas atitudes, das tuas palavras, tu estás a ser provado, aprovado ou reprovado. Estás a ser um canal de bênção para os demais ou um canal de maldição para os demais. Esta é a pura realidade. Poucas pessoas às vezes dão-se conta desta realidade, mas esta é uma realidade. É que fomos chamados a uma responsabilidade. Porque temos os olhos do mundo, estão sobre a igreja, com o dedo apontado sobre a igreja. Ainda que tu dês um passo para a esquerda, vão dizer que a igreja está mal, devia ter dado um passo para a direita. E se tu dás um passo para a direita, vem alguém e acusa-te e tu disto, devias dar para a esquerda. Porque os incrédulos, aqueles que não creem, necessitam de poder justificar a sua falta de coragem, de capacidade, de sensibilidade para se apresentar diante de Deus, então sempre têm o dedo apontado. E por isso é tua e é a minha responsabilidade podermos procurar ser obreiros aprovados. Sempre nos vão apontar, mas se nós temos uma consciência pura daquilo que fazemos, é aquilo que tínhamos que fazer, podem apontar o que quiserem apontar, porque quem nos dá a vitória é Jesus. E quando Deus nos dá a vitória, ninguém nos pode dar a derrota. Porque diz a palavra de Deus, se Ele é por nós, quem será contra nós? Agora, claro, quando a acusação vem e tu sabes que não estás aprovado porque as tuas atitudes, as tuas palavras, o teu modus vivendi, a forma como tu estás inserido neste ministério e como tu vives a tua vida não está correta e sentes-te desaprovado, então isso aí traz-te fracasso. E ao final de alguns anos vais continuar a lamuriar-te a dizer que és um fracassado. Porquê? Porque tu próprio te colocas em situações que te desaprovam. E Deus quer chamar-nos a ser aprovados. Ainda que venha o acusador, porque o acusador não vai parar de apontar o dedo contra ti e contra mim. Não vai. Mas uma coisa é tu teres a consciência pura, limpa, de que estás a fazer aquilo que é de Deus. Estás em procura, em busca da aprovação. Estás nesse caminhar. Então não tens o porquê de temer. Porque Deus dá-te a vitória. E quando o Senhor dá a vitória, não há quem nos possa levar à derrota. Dizia assim o apóstolo Paulo ao mesmo Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. O apóstolo Paulo podia dirigir-se àquele jovem e dizer, eu posso me lembrar da tua fé, porque a tua fé é motivo de ânimo para mim também. Porque é uma fé não fingida. Tu realmente vives de acordo com aquilo que tu és. Tu não tentas viver uma coisa sendo outra. O obreiro aprovado tem que viver uma fé não fingida. Deve procurar viver uma fé não fingida. Não importa o tamanho da fé, mas que vivas uma fé, a que tu tens, que não seja fingida. Aquilo que é aquilo que tu vives. Não tens o porquê de procurar outros argumentos. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Sinceridade. Fala de sinceridade. O obreiro aprovado tem que ser uma pessoa, ou deverá ser uma pessoa, que busca ser sincero. Procura
Continua à procura. Procura ser um obreiro aprovado. Procura viveres uma vida de fé não fingida. Procura. Procuras? Ou procuras outras coisas? Passas o tempo em procura de outras coisas, provavelmente. Se calhar coisas que às tantas não te fazem tanta falta. Provavelmente coisas que até, de alguma maneira, não te edificam. Às vezes passamos o tempo a procurar coisas que não nos edificam, que não trazem nada de bom, nada de edificante às nossas vidas, e passamos algum tempo com essa busca, com essa procura. Procura, mas procura viver uma fé não fingida. Procura viver aquilo que tu és. Gálatas capítulo 1. O obreiro aprovado deve priorizar a palavra de Deus. Priorizar quer dizer colocar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Muitas são as coisas onde estamos envolvidos, todos nós que aqui estamos, uns numa área, outros noutra. Estamos envolvidos em muitas coisas durante o nosso dia-a-dia, muitos pensamentos, muitos projetos, estamos inseridos num ministério que desenvolve trabalho numa área, noutra área, então todos nós aqui temos atividade todos os dias. E não devemos deixar de o fazer, porque faz parte do trabalho que temos que desempenhar. Eu há dias tive que dizer à pessoa responsável pela comunidade do Lourel, tive que lhe dizer, se tu tens aí alguém que diz que não trabalha, então que não coma também. E tu podes ficar escandalizado comigo, mas é bíblico. A palavra de Deus diz, aquele que não trabalha, nem sequer coma. Diz a palavra do Senhor. Então nós temos que saber que, como seres humanos, temos de trabalhar para comer. Está intrinsecamente ligado. E há pessoas que querem tirar partido da vulnerabilidade de outras pessoas. E o obreiro tem que saber, se é obreiro, tem que trabalhar para poder ganhar o seu sustento. E todos nós aqui comemos todos os dias e temos uma casa, etc, etc. Por isso, alguma coisa, alguma atividade temos que desempenhar. E diz a palavra de Deus, devemos priorizar a sua palavra. No verso 8 diz, mas ainda que nós mesmos ou algum anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Pergunta o apóstolo. Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amém? O apóstolo tinha a possibilidade de falar da revelação que tinha recebido do próprio Deus. Ele tinha a consciência, tinha a certeza, a convicção de que aquilo que ele falava aos demais não era proveniência de sabedoria humana, não era algo que era falível, era algo que era infalível, porque vinha da parte de Deus. Então, ele fazia questão de dizer a este povo, aos Gálatas, ele fazia questão de anunciar que ele próprio não estava a viver uma vida para agradar aos homens. Eu creio que a todos nós, e provavelmente também ao apóstolo Paulo, a cada dia, digamos assim, caímos quase na tentação de viver uma vida em função de poder agradar aos homens. E não está mal, de alguma maneira, que possamos ser agradáveis uns para os outros. Não está mal. Não está mal. Mas aquilo que o apóstolo estava a ensinar é que o obreiro aprovado tem que aprender, ou deve aprender,
que mais importante do que agradar ao pastor, agradar ao líder, agradar ao vizinho, agradar à vizinha, agradar à esposa, ao esposo, etc, etc. Mais importante que agradar a todas essas pessoas é agradar a Deus. E por isso o apóstolo dizia a Timóteo: procura ser um obreiro aprovado diante de Deus. Procura. Procura não somente agradares aos homens, mas acima de tudo agradares a Deus. E eu creio que muitas vezes caímos na tentação de menosprezar a Deus e a sua vontade, porque estamos demasiadamente preocupados em agradar aos homens, em fazer as coisas segundo aquilo que achamos que aos homens lhes agrada. Eu creio que essa tentação vem a todos. Por isso, eu quero dizer-te nesta manhã, procura ser um obreiro aprovado. Não vocaciones a tua vida ou não vivas a tua vida dependendo se estás a agradar a homens ou não. Porque provavelmente se tentas agradar a homens, em alguma área vais falhar com Deus. Mas se agradas a Deus, não tens de te preocupar muito com o agradar a homens. Amém? Porque Ele vai-te dar a graça de poderes achar graça dos homens também. Então, eu creio que a palavra e priorizar a palavra de Deus, priorizar a palavra de acordo àquilo que o apóstolo dizia aos Gálatas, ok, se outra coisa vos venha a ser dita, é mentira. É mentira. Rejeita. Foi-vos anunciado o Evangelho. Fostes chamados aos pés de Cristo pelo Evangelho. Porquê agora damos ouvidos a tantas coisas? Porquê é que damos tantos ouvidos ao nosso próprio coração? Se fomos chamados pelo poder da palavra de Deus, se foi a palavra de Deus que nos fez reconhecer a nossa condição, nos fez quebrantar o nosso coração, porquê agora há tantas coisas que vêm aos nossos ouvidos e nós aceitamos-las? Porquê é que vem um e diz uma coisa e nós logo tratamos de digeri-la e deixar que ela procrie dentro de nós? Abra um canal de um lado ao outro. Em tantas coisas abrimos canais de um lado ao outro. Eu ouço tantas coisas no meu dia-a-dia que tenho que ter um canal aberto. Entram por aqui, saem por ali. Temos que aprender a ter um canal aberto. E temos que aprender a ter um canal direcionado ao nosso coração quando é palavra de Deus. Mas quando é lixo, entra por aqui e tem que sair por ali. Não podes começar a digerir tudo aquilo que te dizem. Não podes deixar-te guiar por tudo aquilo que toda a gente te diz. Toda a gente não é Deus. Toda a gente não é Deus. Quão importante é podermos priorizar a palavra de Deus nas nossas vidas. Se te venham dizer outra coisa que não é aquilo que verdadeiramente vem da parte de Deus, rejeita. Porque a palavra de Deus considera isso e diz: de tudo considerai o bem e rejeitai o mal. Ouvir eu ouço, mas não faço a digestão. Porque quando tu fazes a digestão de algo que está estragado, cuidado, vais para o hospital e fazem-te uma lavagem ao estômago, porque aquilo tem que sair. Não sei se já aconteceu a vocês. A mim já me aconteceu. Ficar indisposto com algo estragado. O obreiro aprovado tem que saber que não deve priorizar outras coisas, senão a palavra de Deus. Porque não interessa comer de toda a comida. Não interessa digerir de toda a comida. 2 Timóteo de novo, vamos voltar ao livro de 2 Timóteo, capítulo 2. O obreiro de Deus, o obreiro aprovado de Deus, procura a aprovação, procura estar aprovado diante de Deus. Ele tem que ter a consciência da importância que é poder ensinar. E diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2:2, e o que de mim ouvistes, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem a outros. Quanta falta de disponibilidade às vezes temos
de aprender para poder ensinar a outros. O mais importante neste ministério é que possamos ensinar. Somos professores. Não recebemos nenhum canudo por parte do Ministério da Educação, não. Mas a palavra de Deus chama-nos professores. Aqueles que são obreiros e que buscam, que procuram ser aprovados por Deus, eles buscam aprender para poder passar aos demais. Quão importante é que haja uma igreja que esteja sensível a receber ensinamento para poder passar ensinamento. Muitas vezes não o fazemos. Estamos a mal formar pessoas. Depois, de repente, ouve-se assim: não temos pessoas capacitadas nesta área, naquela, na outra e na outra e na outra. Será que nós dispomos de tempo para ensinar as pessoas, para falar com as pessoas, para lhes explicar como é que é a dinâmica da igreja, a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica deste ministério onde estamos inseridos? Será que perdemos este tempo com as pessoas? Temos que perder algum tempo, que não é perder, é ganhar. Porque vem da parte de Deus que nós temos que ensinar a outros. Há pessoas, há obreiros, neste ministério há obreiros que não perdem tempo nenhum a ensinar ninguém. Sabes porquê? Não são capazes sequer de dirigir a palavra às pessoas. Aquilo que têm, retêm para si. Ou porque estão chateados com o mundo, com a sociedade, com a camada de ozono. Estão chateados consigo próprios. Estão chateados com a esposa, com o esposo. Estão chateados com o líder. Estão chateados com a igreja, com o pastor. Não sei com o que é que estamos chateados. Mas essa chatice não pode tomar o lugar prioritário, que é o lugar de poder ensinar aos demais. Quão importante é ensinar. Imagina tu que de repente as escolas fecham todas. Decreta-se uma lei que já não há ensino, não vale a pena ensinar mais. O que seria daqui para a frente a sociedade? Não se faria mais nada. As pessoas não teriam a oportunidade de desenvolver o seu próprio intelecto. As pessoas necessitam de aprender. As pessoas necessitam ouvir a verdade e aprender. As pessoas não necessitam de viver ignorantes relativamente ao reino de Deus e relativamente ao local onde estão, ao ministério do qual fazem parte. E há muitas pessoas que nem aprendem e aquilo que aprendem não ensinam. Temos que aprender e temos que ensinar. Para aprender, temos que estar sensíveis, vulneráveis, temos que estar dispostos a aprender. Perguntar. Porque depois temos a responsabilidade de ter que ensinar. Mas há os obreiros que não se preocupam muito com isso. Estão na sua onda, na sua vida, muito colocados na sua própria vida. Desperta. Aviva o dom de Deus que há em ti. Para que possas ser um canal, possas ser uma ferramenta, para que possamos ser ferramentas, canais nas mãos de Deus, que não precisa de grande eloquência de palavras, não precisa de palavras muito sábias, precisa só da disponibilidade de poder compartilhar aquilo que tens com os demais. Comunicação. Há pessoas neste ministério que chegaram a um ponto que não comunicam mais. Não comunicam, perderam aquele fogo, aquela alegria de poder falar com toda a gente e comunicar, sem ter que olhar de cima para baixo. Não temos que olhar de cima para baixo. As pessoas têm dificuldade neste ministério quando cá chegam, e esta é a obra de Deus. As pessoas têm dificuldade a olhar para cima, vêm cansadas. O pecado pesa sobre as pessoas, não lhes permite olhar para cima. Então nós não podemos nos colocar de cima. As pessoas não vão olhar para cima. As pessoas precisam de alguém que esteja ao seu nível para poder comunicar com elas. Porque as pessoas estão cansadas.
Mas os obreiros devem se renovar em Deus para que não se sintam cansados e continuem a fazer o trabalho. Continuemos a fazer o trabalho, irmãos. Procuremos ser obreiros aprovados. Procuremos ser obreiros dos quais podem comunicar com as pessoas. Ensinar aquilo que nos foi ensinado. Foi tanta coisa ensinada desde que entrei a primeira vez neste ministério. Tanta coisa foi ensinada. Tenho a responsabilidade de a transmitir aos demais. E não pensar que os demais já deveriam saber. Quantas vezes eu ouço que as pessoas já deveriam saber, que aquele já deveria saber, o outro já deveria saber. E às vezes ninguém lhes ensinou nada. Às vezes essas pessoas foram agarradas e colocadas naquele ministério. Muitas vezes sem grandes ensinamentos. Totalmente à mercê de Deus. Totalmente à mercê da graça e da misericórdia de Deus, que os vai sustentando. Temos que ensinar. Não temos que ter palavras reprovadoras. Temos sim que incentivar, ensinar, corrigir, incentivar, animar. E aqueles que não o querem, pois esses têm que estar no lugar deles. Não podemos misturar tudo. O obreiro aprovado é o obreiro aprovado. Ele mexe no meio dos demais, mas a característica com que ele se move é diferente. Obreiros aprovados, obreiros que comunicam, que ensinam, que têm autoridade para ensinar. Mas eu não sou sequer nem diácono, eu não sou líder, eu não sou responsável. És um filho de Deus e isso dá-te autoridade para ensinares acerca do reino. Temos que ensinar às pessoas acerca do reino e acerca do lugar onde estão. Há pessoas que vêm a este ministério e vão e vêm e não se aperceberam de onde estão. Alguns saem daqui a fugir porque pensam que vieram para uma prisão, onde os limitaram, aonde isto, não me deixaram isto, não me deixaram aquilo, não me deixaram aquilo. Um dia mais tarde encontramos-los na rua e dizemos: olha amigo, estás assim outra vez, estás outra vez numa situação, vem, aonde? Aquele ministério. Nem pensar. Nem pensar. Provavelmente porque ninguém se dedicou a ensinar essas pessoas. O obreiro aprovado é aquele que dedica-se a aprender para poder ensinar. E o apóstolo Paulo dizia isso mesmo. Transmite-o a homens fiéis. Transmite, semeamos a palavra, há pessoas fiéis no nosso ministério. E tu quando a gente fala em fidelidade, pensamos logo no dinheiro, não é? A infidelidade não vem só pela razão do dinheiro. Podemos ser infiéis em muitas áreas. Somos infiéis, sabes quando? Sabes quando é que somos infiéis? Quando sabemos aquilo que temos que fazer e não o fazemos, somos infiéis. Quando sabemos aquilo que devemos dizer e não o dizemos, somos infiéis. Há pessoas que quando dizem, irmão, um irmão fiel, uma irmã fiel, aquele não, aquela não. O irmão que depois possa levar a economia, não, isso não. Não é só na economia que se vê a fidelidade. A fidelidade vê-se em muitas áreas da nossa vida. A fidelidade tem a ver com a tua postura diante do chamado de Deus. A fidelidade tem que ver com o tu buscares a aprovação de Deus e não dos homens. Isso é ser fiel, porque temos que ser fiéis a Deus. Quando somos fiéis a Deus, estamos a ser fiéis aos homens. Às vezes procuramos ser fiéis aos homens. E há muitas áreas da nossa vida em que estamos a ser fiéis a Deus. E por isso não somos aprovados. Busca a aprovação de Deus. Temos que ser sinceros. Temos que ser sinceros. Temos que priorizar a palavra e temos que ensinar aquilo que aprendemos. O obreiro aprovado, que busca aprovação, que procura, é aquele que diligentemente ensina, explica às pessoas. Embora elas aceitem, não importa. Explica, ensina, dedica-te às pessoas. Dediquemo-nos às pessoas. Porque devemos ser obreiros aprovados. Devemos instar as pessoas a que possam seguir a Cristo, a que possam não somente ser trabalhadores. O mundo está cheio de trabalhadores. Todas as pessoas trabalham para o seu sustento. No nosso ministério não tem que haver um grande número de trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores, mas no nosso ministério tem que haver um grande número de obreiros que buscam estar aprovados diante de Deus. Pessoas que se respeitam umas às outras. Pessoas que não caluniam umas às outras.
À frente de quem seja, calunia o irmão. Difama, difamação. Chama nomes quando ele não está presente. Amigo, irmão, isso não é ser um obreiro aprovado. Se queres a aprovação de Deus, busca fugir dessas coisas. Procura fugir dessas coisas. Procura ser um obreiro aprovado. E vais ver que através dessa fidelidade, de manteres uma integridade diante de Deus, de respeitares em primeiro lugar a Deus e dessa maneira respeitas os outros, vais ver que Deus vai fazer a obra através da tua vida. Não temos que viver assim, difamando uns aos outros, desrespeitando uns aos outros. Não temos que viver assim. Vive assim aquele que vive desapercebidamente. Não está preocupado do sítio de onde está nem para onde vai ir. Vive o seu dia a dia como se isso fosse o princípio e o fim. Mas o princípio e o fim é Jesus. E quando Ele venha, é bom que estejamos aprovados. Para terminar, Tito, capítulo 2, verso 11 ao 15. Diz a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, olha aqui a palavra, ensinando-nos a aprender, amigos. Temos que aprender, todos nós, sem exceção. Estamos ainda em aprendizagem. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, renunciando. Quem é que tem que renunciar? Somos nós. Renuncia. Já chega. Vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Ou seja, renunciando, fala de domínio próprio. O obreiro que busca estar aprovado, aquele que procura a aprovação de Deus, sendo um obreiro aprovado, ele busca ter o domínio próprio, porque, ademais, o Espírito Santo de Deus é um espírito de domínio próprio. Domínio próprio. Teres a capacidade de te dominar nos teus ímpetos. Porque o Espírito Santo, uma das características que ele executa na nossa vida é o domínio próprio. Quantas vezes nós nos vimos reprovados por falta de domínio próprio? E as pessoas depois mais tarde acabam por reconhecer, sim, eu sei que devia naquela altura devia ter parado, devia me ter calado, devia ter tal. Ausência de domínio próprio. Não interessa depois do acontecido dizer eu devia ter. Antes do acontecido eu, até aí não vou. Até aqui vim, aqui já chega. Volto as costas e volto para trás. Não me meto nessa guerra. Quantas vezes nós não temos a capacidade, não temos o domínio próprio? O obreiro que busca a aprovação de Deus tem que saber que o domínio próprio é uma das particularidades, é uma das características. Quando tu queres ver alguém que realmente busca a Deus e que busca estar aprovado diante de Deus, olha o seu exemplo de domínio próprio. Olha a forma sábia, inteligente com que ele se desvia das escaramuças, com que ele foge às guerras e às contendas. Podes ver um obreiro nessa situação. Mas quando tu vês um obreiro que não para de falar, não para de gritar, não para de dizer asneiras, não para disto, não para de agredir, então há ausência de domínio próprio. Ausência de domínio próprio. Não está aprovado. Busca estar aprovado, dizia Paulo a Timóteo. Busca porque é possível, procura porque é possível. Dá de ti, renuncia, como lemos agora. Renuncia. As pessoas não querem renunciar. Ficam com um sentimento de prejuízo quando renunciam. Não, eu é que tinha razão e afinal ele não me devia ter calado. Ele é que se devia ter calado. Não, mas é porque ele disse primeiro, eu disse depois. O que é que isso interessa? Quem disse primeiro e quem disse depois? O que interessa vai ser a atitude, a ação. O que interessa é a intenção do coração, conforme se procede nas situações. Então eu tenho que saber que eu tenho que dar meia volta e voltar para trás. Porque há guerras onde eu não posso entrar. Há situações que vão fazer com que eu reprove no meu caminhar. Busca, procura ser um obreiro aprovado. Porque Deus vai se glorificar nisso. E algo
extraordinário começa a acontecer quando nós procuramos ser obreiros aprovados. Obreiros aprovados. Pensa nisso, na tua vida. Se as tuas atitudes, se as tuas palavras têm sido dignas de um obreiro aprovado. Sentes paz no teu coração com as tuas últimas atitudes? E quando eu digo as últimas, não é de ontem, é de há muito tempo. Tu sentes paz com isso? Sentes-te em perfeita tranquilidade? Vens à igreja, vens à casa do Senhor e sentes-te em paz, em tranquilidade? Analisa, cada um que se analisa a si próprio. Porque esta é a casa de Deus, esta é a palavra de Deus que nos confronta. Temos que assumir a nossa responsabilidade como seres humanos e como filhos de Deus, aqueles que um dia receberam a Cristo Jesus, receberam o autor da vida, receberam o Rei dos Reis, disseram: Senhor, eu te recebo, eu me arrependo dos meus pecados e agora daqui para a frente vou servir-te todos os dias da minha vida. Estas foram as palavras que eu disse a Deus. No dia em que Deus tocou no meu coração, estas foram as palavras. Eu vou servir todos os dias da minha vida, disse-lhe eu. Mas servir como? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos dar-te toda a honra e toda a glória nesta manhã, Senhor. Agradecer-te a tua palavra, Deus, agradecer-te, Senhor, a tua igreja, agradecer-te cada homem e cada mulher que tu trouxeste aqui nesta manhã, Pai. E no nome de Jesus, Senhor, rogar-te, Espírito Santo de Deus, que tu infundas fé na nossa vida, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque tu nos chamaste das trevas e nos trouxeste à tua maravilhosa luz, Senhor. E não somente isso, senão que tu nos chamaste com o propósito de poder transformar as nossas vidas, de poder, Senhor, capacitar-nos a poder servir-te, Senhor. E quando nos chamaste, Senhor, esse foi o nosso pacto, Senhor. O pacto que estabelecemos contigo, Senhor. Eu sei que há aqui pessoas, Pai, que no nome de Jesus estabeleceram um pacto contigo. Um pacto de serviço. Enquanto tu permitisses que respirássemos sobre a terra, nós te dissemos que te serviríamos incondicionalmente, Senhor. Ó Pai, nesta manhã eu rogo-te, Espírito Santo de Deus, que tu possas, Senhor, trazer revelação ao nosso coração e mostrar-nos aonde ou quando é que erramos, Senhor. Senhor, que tu nos mostres a cada um de nós, Pai, no nome de Jesus, qual foi, Senhor, a etapa da nossa vida aonde fizemos aquilo que estava errado e daí para a frente. Daí para a frente foi como uma bola de neve. Pai, no nome de Jesus, queremos voltar atrás, Senhor. Queremos de novo, Senhor, estabelecer um pacto contigo, Senhor. E dizer-te, somente a Ti amaremos e serviremos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, as intenções muitas vezes do nosso coração aparentemente são boas, mas ao final da etapa chegamos à conclusão que não vinham de Ti, que não eram da Tua vontade, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Tu possas sensibilizar-nos, Senhor, a poder, Senhor, estar na Tua presença cada dia das nossas vidas, Pai, e a poder, Senhor, buscar, procurar, dirigir as nossas vidas como um obreiro aprovado, aquele que não tem de que se envergonhar, aquele que faz aquilo que o Teu Espírito e a Tua Palavra, Senhor, manda e demanda, Senhor. Possamos ser encontrados a procurar, Senhor, com zelo esse caminhar, essa atitude, essa forma. Sabemos que não somos perfeitos, vamos errar muitas vezes, Pai, mas que haja um anelo e um zelo no nosso coração de buscar estar aprovados diante de Ti todos os dias da nossa vida, Pai. Pois somente dessa maneira, Senhor, quando priorizamos, Senhor, a devoção e o respeito e o agrado a Ti, somente nessa maneira podemos agradar aos demais. Pai, no nome de Jesus, possamos, Senhor, refrear os nossos ímpetos, possamos renunciar, Senhor, às investidas do nosso coração, Senhor, que nos dês o domínio próprio, Espírito Santo. Senhor, que levantes uma igreja, Senhor, cheia da Tua presença e cujo domínio próprio, Senhor, reina no nosso coração, Senhor.
para podermos, Senhor, cingir-nos àquilo que é a Tua vontade e não à vontade da nossa carne, Senhor. Pai, no nome de Jesus, possamos ser mestres a ensinar, Senhor. Tu nos chamaste para aprender e para ensinar, Senhor. Para sermos canais, condutas desse ensinamento, Senhor, que Tu queres trazer às pessoas que vêm até nós. Pai, no nome de Jesus, Tu coloques esse zelo no nosso coração, de que possamos ensinar as pessoas que estão à nossa volta, Pai. As mesmas coisas que nós aprendemos, as coisas que nos levaram até aos Teus pés, até à Tua presença, até o arrependimento, essas mesmas coisas queremos ensinar aos demais. Senhor Pai, no nome de Jesus, levanta uma igreja, Senhor, que busca ser aprovada por Ti, Senhor. Que tem o anelo, Senhor, que tem o desejo do seu coração de poder agradar-te, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado por as pessoas que puderam escutar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Deus vos abençoe.